Levítico capítulo 10. Depois nós iremos continuar o estudo versículo por versículo no livro de Êxodo. Fizemos apenas uma pausa para ver este texto de Levítico. Vimos quinta passada os 3 últimos versículos de Levítico capítulo 9. Agora começamos em Levítico capítulo 10. Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Facinho de achar. Diga glória a Deus. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Levítico capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isso é que o Senhor falou dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai a vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Até aí. Diga glória a Deus. Senhor, fala conosco, vivifica esta palavra, aplica-me, Deus, a necessidade, a particularidade de cada um. Senhor amado, em nome de Jesus, fala com cada vida e com cada coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Jesus está aqui e quer falar conosco. Neste texto, Deus quer falar conosco, Deus quer tornar este texto vivo. Por isso é necessário prestar atenção. Vimos já, quinta passada, os 3 últimos versículos de Levítico 9. Deus mandou Moisés levantar um tabernáculo. O povo já tinha saído do Egito, o povo de Israel. O povo estava no meio do deserto, no meio daquela peregrinação até chegar à terra de Canaã, onde Israel está instalado até hoje. O povo estava naquela peregrinação e Deus mandou Moisés levantar um tabernáculo, que era uma tenda desmontável, ali onde iria se fazer o serviço do Senhor, o culto ao Senhor. E Deus estava dando os regramentos, as ordenanças específicas, a forma de se acender o fogo. Levítico 6,13 diz que dentro daquele tabernáculo tinha o altar dos holocaustos, o altar de bronze, tinha um altar de incenso, que era um altar de ouro. E o fogo tinha que ficar aceso ali constantemente. Levítico 6,13 diz isso. Só que o primeiro fogo a ser aceso ali, vimos a semana passada, em Levítico 9, foi o próprio Deus quem acendeu aquele fogo. Veio um fogo de Deus, um fogo do céu, e acendeu aquele altar onde tinha ali um animal esquartejado. Nos padrões do Velho Testamento, hoje não é mais assim, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Mas nos padrões do Velho Testamento era assim. Deus mandou o fogo do céu que queimou aquilo. Então foi um fogo que Deus acendeu. Diga glória a Jesus. E Deus escolheu, já vimos lá Levítico 8, Levítico 9, Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, e os filhos de Arão. Ele tinha 4, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Deus escolheu esses 4 para serem sacerdotes. Esses 2 mais velhos, Nadab e Abiú, foram então pela primeira vez ministrar diante do Senhor como sacerdotes. Então eles pegaram os seus incensários, pegaram incenso e pegaram fogo estranho. O texto não explica muito o que eles fizeram. Só diz assim que o que o Senhor não ordenara. Então, com base nesse versículo, nós podemos dizer que eles passaram da ordenança do Senhor. Os comentaristas bíblicos deste texto dizem assim, que se for enquadrado Levítico 10 bem no contexto da história do povo de Israel, muito provavelmente as ordenanças que Deus deu no próprio livro de Levítico ou de Êxodo sobre a forma de ministrar incenso ou a forma de acender o fogo ou manter o fogo aceso dentro do tabernáculo
a forma de se preparar o próprio incenso, Deus ainda não tinha dado alguns regramentos específicos. Tinha dado alguns, outros ainda não. Então, um pouco do que eles fizeram foi por ignorância, coisas que Deus não tinha falado. Mas um pouco foi porque eles ultrapassaram o que Deus já tinha falado, porque o texto é claro em dizer o que o Senhor não ordenar. Então, eles quiseram fazer de uma forma diferente. Deus diz, faz assim. E eles pensaram assim, não, por que assim? A gente pode dar assim um novo colorido ao culto. Nós podemos assim modificar, vamos inovar, vamos assim deixar um negócio mais ousado. Misericórdia. Fazem misericórdia. Eles foram além do que Deus mandou. Ultrapassaram o mandado de Deus. E o fogo de Deus, o mesmo fogo que Deus tinha acendido. E que todo o povo caiu perante o seu rosto e se prostrou de joelhos e adorou a face do Senhor. O mesmo fogo que trouxe júbilo e regozijo perante o povo. Este mesmo fogo matou Nadab e Abiú, porque eles ultrapassaram o mandado de Deus. Porque eles trouxeram um fogo estranho. Muito significativa esta expressão, fogo estranho. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, com base no próprio texto, o que é fogo estranho? É aquele que Deus não acendeu. Diga glória a Jesus. Simplíssimo, a gente não precisa nem ficar em altas elucubrações teológicas. O que é fogo estranho? O fogo próprio era o que o próprio Deus tinha acendido, e fogo estranho é aquele que não foi acendido por Deus. Diga glória a Jesus. Então repita comigo, você vai gravar bem. Repita comigo, fogo estranho é aquele que Deus não acendeu. Nós já vimos, irmãos, a semana passada, no Velho Testamento o sacrifício era um animal esquartejado. No Novo Testamento, o sacrifício, em primeiro lugar falando, é Jesus, sacrifício perfeito, eterno, e por Jesus nós temos acesso para sempre a Deus Pai. Em segundo plano, sacrifício no Novo Testamento somos nós. Hebreus 12:1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o nosso próprio corpo é um sacrifício a Deus. A gente vem ao culto, mesmo estando cansado, ou com dor de cabeça, ou desgostoso, ou de mau humor. A gente vem ao culto num ato de sacrifício, porque a gente vem para louvar a Deus, e a gente arrasta este corpo para glorificar a Deus. Diga glória a Jesus. Hebreus 13 também fala do sacrifício de louvor. Isso nós já vimos quinta passada, as formas de sacrifício. Então o nosso corpo é que é o sacrifício. E todo sacrifício perante Deus tem que ter fogo. E o fogo correto, como diz esse texto, é o fogo que Deus acende. Qual que é o fogo hoje? É o fogo do Espírito Santo de Deus. Sempre que a palavra de Deus fala em fogo, é o Espírito Santo. Apocalipse 4, as 7 lâmpadas que ardem, 7 lâmpadas de fogo que ardem diante do trono de Deus, diz o próprio texto que são os 7 Espíritos de Deus. Atos capítulo 2, quando em Pentecostes foram repartidas línguas como que de fogo, e pousaram sobre cada um. Então é o fogo do Espírito Santo, é um fogo que Deus acende. Diga glória a Jesus. Tudo é muito significativo. Versículo já mencionado, Levítico 6,13, diz que o fogo tinha que arder continuamente e nunca podia se apagar. Deus acendeu o primeiro fogo, e o povo apenas, os sacerdotes simplesmente precisavam manter o fogo aceso. Não precisava acender de novo, era só manter o fogo aceso. Diga glória a Jesus. Deus acende o fogo em nossas vidas e nós temos que manter este fogo aceso. Diga glória a Jesus. E qual que é o combustível deste fogo? É o nosso corpo em adoração a Deus. Os nossos corpos é que são sacrifício. O que fazia o fogo queimar era o sacrifício, era a lenha. Diga glória a Jesus. Nosso corpo é que faz este fogo arder. Quando nós nos apresentamos na presença de Deus com boa vontade. Diga glória a Jesus. Um povo bem disposto. Como diz Lucas 1,17, é isso que faz este fogo arder. A lenha, como gostam de dizer os pregadores, são as orações que movem a mão de Deus em nosso favor.
Glória a Deus. Mas esse é o fogo certo, o fogo que Deus acendeu. Aqui diz o texto que Nadab e Abiú trouxeram um fogo estranho. Fogo estranho, como já dito, é aquele que Deus não acendeu. Quem que acendeu então? Ou a carne ou o diabo. Repita comigo, o fogo estranho é aquele que foi acendido pela carne ou pelo diabo. Rapidamente falando, existe um fogo que vem do diabo. O carnaval que o diga. Fazem misericórdia. Fogo que o diabo acendeu. 2 Tessalonicenses 2 diz que existem sinais e prodígios de mentira, que são do diabo. Então o diabo faz milagres. Apocalipse 13:13 diz que o falso profeta vai fazer até descer fogo do céu. Quer dizer, o diabo pode fazer milagres, o diabo pode falsificar um avivamento. 2 Coríntios 11:14 diz que o próprio diabo pode transfigurar-se em anjo de luz. Mateus 4 e Gênesis 3 diz que o diabo distorce a palavra de Deus, e toda distorção da palavra de Deus acende um fogo estranho naqueles que ouvem, porque toda distorção da palavra de Deus desperta a sensualidade. E Judas, o livro de Judas diz que o que é sensual não tem o Espírito de Deus. Fazem misericórdia, meu Deus amado. 2 Tessalonicenses 2 diz que o diabo imita tudo que é de Deus. Então eu posso, com base neste texto, afirmar expressamente que existe uma falsificação do batismo no Espírito Santo pelo diabo, que existe uma falsificação dos dons espirituais pelo diabo. Então este é um fogo que foi aceso pelo diabo. Mas irmãos, sejamos sinceros, estamos aqui na igreja, a maioria aqui já é crente. Quem ainda não é, vai ser em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o fogo aceso pelo diabo é fácil de discernir, porque 1 Coríntios 12 diz que Deus dá o dom de discernimento de espíritos. 1 João 4:4 diz que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. 1 João 4:1 diz assim: meus amados, ponde à prova os espíritos, porque nem todo espírito provém de Deus, e muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, para você provar um espírito, para você ver se alguém está sendo usado pelo diabo ou não, é sempre essa chave. Mande a pessoa dizer: eu confesso que Jesus Cristo veio em carne. Repita comigo: eu confesso que Jesus Cristo veio em carne. Louvado seja Deus. Geralmente complementamos esse versículo com 1 João 3:8, para desfazer as obras do diabo. Então nós podemos emendar 1 João 4:4 com 1 João 3:8. Daí repete comigo: eu confesso que Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo. Diga glória a Jesus. Você conseguiu repetir essa frase? Repetiu? Então o fogo do diabo não é. Daí tem a outra coisa. E como o texto aqui não diz que é fogo do diabo, diz que foi Nadab e Abiú que acenderam este fogo estranho. Então eu só disse isso para os irmãos para explicar o que é este fogo aceso pelo diabo. E nós vamos para o segundo ponto, que é bem mais complicado. É o fogo estranho aceso pela carne. Repita comigo: fogo estranho aceso pela carne. Esse é bem mais complicado. E, irmãos, esta palavra tem umas nuances muito profundas. E você tem que prestar atenção para conseguir compreender tudo aquilo que a palavra de Deus quer te falar nesta noite. Diga glória a Jesus. Nós somos corpo, alma e espírito. Diz 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis até a vinda de Cristo Jesus. Corpo, alma e espírito. Quando a Bíblia diz carne, a expressão bíblica carne significa corpo e alma. A expressão bíblica carne significa tudo que não é do espírito. Então é tudo que é do corpo e da alma. Do corpo são desejos físicos, de apetite, de glutonaria, fala assim, misericórdia, os distúrbios da sexualidade, etc.
Problemas da alma são problemas de gênio, de temperamento, de sentimento, de pensamento. Mau gênio, mau humor, grosseria. Olha bem para o irmão e diz assim, misericórdia. Isso é tudo coisa da carne. Tudo que se contrapõe ao Espírito. Gálatas 5 diz assim, o Espírito opõe-se à carne, a carne é o Espírito, e ele se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Diga glória a Jesus. Então é isso que significa carne, tudo que quer dizer, tudo que diz respeito ao corpo e à alma. Repita comigo, tudo o que procede do próprio homem é carne, e diante de Deus não vale nada. Nunca se esqueça disso, meu amado, tudo que procede do homem é carne, e Deus não quer, e Deus abomina. Vamos lá. João 6,63, disse Jesus, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, elas são Espírito e vida. Romanos 8,8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, porque com efeito o querer até está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Diga glória a Jesus. Tudo que vem da carne são obras mortas. O primeiro passo para alguém se converter, Hebreus 6,1, arrependimento de obras mortas. O que vem da carne, isso é gente que não tem Jesus e quer fazer boa obra, e quer dar sopa para mendigo, e quer atender os pobres da rua, e não tem Jesus, e não se converteu, e não lê Bíblia, e não ora. Isso é obra morta. Isso é gente que quer chegar diante de Deus por mérito. Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deus eterno, glória a Jesus. O que vem da carne são obras mortas. Tiago 2,26, o corpo sem o Espírito está morto. Deus não quer obras mortas. As obras da carne só geram vanglória, glória para a própria pessoa. Versículo já citado, Efésios 2,8, não vem das obras para que ninguém se glorie. Irmãos, ninguém vai chegar no céu dizendo assim, eu estou aqui porque eu fui muito bom, porque eu atendi os pobres, porque eu cuidei dos órfãos, porque eu cuidei dos leprosos, eu estou aqui porque sou muito bom. Ninguém vai falar isso no céu. Todos os que vão chegar lá vão dizer assim, eu estou aqui pela graça de Jesus Cristo. Aleluia. Deus eterno. A obra da carne só gera vanglória. A pessoa fica se exibindo. Por isso que diz lá 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu distribuísse a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Então esse texto, 1 Coríntios 13, fala de um amor espiritual, que vem pelo Espírito de Deus. Diga glória a Jesus. Obra da carne só gera competição, inveja e contenda. Tiago 3, 14 e 15. Mas se tendes amarga inveja e espírito faccioso no vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade, porque essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Fala para você, misericórdia. Então, gente que vem na igreja para cantar um hino, e daí vem o outro e quer cantar um hino melhor do que o primeiro, isso é obra da carne, porque isso é competição religiosa. Tem gente que não se dá bem na vida, daí quer então alcançar projeção no meio religioso. Irmãos, é perfeitamente possível a pessoa ter habilidades religiosas e não ser convertido. Fazem misericórdia. A pessoa sabe falar uns versículos, dar uns glória a Deus, aleluia, ter uns tremelique assim, e não ser convertido.
Faz misericórdia. Isso é coisa da carne. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é abominável diante de Deus. Irmãos, obra da carne gera corrupção. Gálatas 6:8. O que semeia na carne, da carne colhe corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Diga glória a Jesus. Irmãos, meu Deus, meu Deus. Por isso, irmãos, que uma oração que não é feita no Espírito, uma oração que é feita na carne, essa oração gera morte. Um louvor que não é cantado no Espírito, mas é cantado na carne, ele gera morte. E se você fica sentado ouvindo um cântico de alguém que está cantando na carne, você está morrendo um pouquinho ouvindo aquela música. Faz misericórdia. Por isso é muito sério. Tem gente que acha assim, né? Ah, mas oração e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Faz misericórdia. Essas orações que valem tanto quanto um caldo de galinha, você fica com o caldo de galinha que é melhor. Faz misericórdia. E além do que, meu amado, uma oração feita na carne faz mal. Ela gera morte. Meu Deus. Continuando. Diga glória a Jesus. Obra da carne gera morte. Obra da carne gera corrupção. Meu Deus. Exemplos bíblicos de obras da carne, de fogo estranho, de fogo aceso pela carne. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, preste atenção. Preste atenção. Isso aqui é seríssimo, meu Deus. Exemplos bíblicos de obras da carne. Abraão, quando teve um filho com Agar, o Ismael. Aquilo foi da carne. Aquilo não foi de Deus. Leia depois Gênesis 22, 2. O nascimento de Ismael foi lá em Gênesis 16. Diga glória a Jesus. 16, 17. Gênesis 22, depois que Isaac já tinha nascido. Sabe o que Deus disse para Abraão? Gênesis 22, 2. Abraão, toma Isaac, o teu único filho, a quem amas, e vai e oferece-lhe um holocausto em Moriá. O teu único filho. Deus desconsiderou, neste versículo, a existência de Ismael. Diga glória a Jesus, porque o filho da promessa era Isaac, não era Ismael. Ismael foi um fruto da carne. Filho para perturbação. Meu Deus, faz misericórdia. Vamos em frente, meu Deus. Obras da carne, a empolgação dos hebreus, quando a arca da aliança chegou no arraial. 1 Samuel 4, versículo 5. O povo estava desviado de Deus. Também tinha 2 sacerdotes malignos, que eram Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli. Eles eram adúlteros, adulteravam com as mulheres, eles roubavam das ofertas que se faziam a Deus. O povo todo estava decaído na imoralidade, na idolatria. Mas foram lutar contra o inimigo, chamaram a arca do concerto de Deus, como se aquilo fosse um talismã. Gente que não tem consagração, gente que não tem vida com Deus, e fica pedindo oração, pede oração como se fosse pegar um trevo de 4 folhas, ou um pé de coelho, ou uma espada de São Jorge, ou um comigo ninguém pode, mas misericórdia. Gente que não tem consagração, e quer se escorar em algum amuleto, isso não vale nada. Irmãos, isso é obra da carne. Irmãos, diz lá 1 Samuel 4,5, que quando a arca do concerto chegou no arraial dos judeus, eles jubilaram tanto com a arca que a terra tremeu. Você poderia dizer assim, nossa, que avivamento de Deus. Avivamento, coisa assim mesmo, avivamento da carne. Porque no dia seguinte perderam a batalha, que foi um horror, que morreu Ofni, morreu Finéias, a arca do conselho foi roubada, o sumo sacerdote morreu, foi uma desgraceira total. Faz misericórdia. A terra tremeu por um fogo da carne. Irmãos, tem muitas igrejas que tremem por fogo da carne. Gente que não tem santificação, gente que não lê Bíblia, gente que não ora, gente que não jejua, mas vai na igreja para chacoalhar o esqueleto ao som do louvor com bateria, com tudo e mais um pouco. Faz misericórdia. Treme também. A carne faz tremer as coisas também. Fala assim, misericórdia. Fogo da carne. Não existe crente de verdade que não jejue. Não existe crente de verdade que não ore. Não existe crente de verdade que não leia a Bíblia todo dia. Ai, pastor, o senhor pegou pesado. Fazia misericórdia. Peguei pesado. Falo de novo.
Não existe crente de verdade que não lê a Bíblia todo dia. Josué 1,8, não se aparte da tua boca as palavras do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Dê uma salva de palmas a Jesus. Meu Deus. Deus eterno. Diga glória a Jesus. Exemplos de fogo da carne, fogo estranho. Davi, quando quis construir um templo para Deus, segundo Samuel 7, Davi, homem segundo o coração de Deus, abençoado, ele achava que era tão abençoado que ele podia até extrapolar. Eu vou construir um templo para Deus. E o profeta Natan, de cara, se embarcou na dele. Vai, porque Deus é contigo. O profeta Natan foi para casa e já veio a palavra: coisa nenhuma, não vai construir nada. Diga glória a Jesus. Foi homem de sangue, foi homem de guerra, não vai construir nada. Quem vai construir é o filho dele. Então aquilo que Davi teve, aquilo não era de Deus. Diga glória a Jesus. Lógico que Deus ainda abençoou, Deus ainda permitiu que se construísse o templo, mas não ele. Diga glória a Deus. Coisas que não provêm de Deus. Irmãos, exemplos de fogo da carne, o sacrifício de Caim, o choro de Esaú, que diz lá em Hebreus 12, a tentativa dos filhos de Seva em expulsar demônios, em Atos 19, Geazi, o servo de Eliseu, quando tentou ressuscitar o filho da sunamita, a sunamita foi procurar o profeta, porque o filho dela tinha morrido. O profeta mandou o servo: vai lá. O profeta, achando que a unção pode assim ser por transmissão, a transmissão vai você lá. Não aconteceu nada. Pode quantos Geazi for que não tem morto que ressuscite. Diga glória a Jesus. Não adianta ir com unção emprestada. E outra, isso é obra da carne. Teve que ir o próprio profeta lá. Daí sim o menino ressuscitou. Diga glória a Jesus. Deus de poder, meu Deus amado. Os discípulos de Jesus tentando expulsar demônios sem conseguir, em Mateus 17, porque era coisa da carne, porque faltava o poder de Deus. As obras da igreja de Sardes, aquela de Apocalipse 3, que tinha nome de que vivia, mas estava morta, e Jesus disse em Apocalipse 3, 2, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Daí você pode dizer assim: ai pastor, mas ninguém é perfeito, né? Como que nós vamos fazer obra perfeita? A obra perfeita é aquela que diante de Deus é feita no Espírito Santo de Deus, porque é o próprio Deus que faz em nós. Daí sim é perfeito. Diga glória a Deus. Irmãos, fogo estranho é este fogo que vem da carne. E outro, irmãos, com base em Levítico 10, fogo estranho é aquilo que é feito e foge dos parâmetros da palavra de Deus. Nadab e Abiú morreram diante de Deus porque fizeram alguma coisa que Deus não tinha mandado. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus procura pessoas obedientes. Em Atos 5 diz: o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Repita comigo: Deus procura pessoas obedientes. Irmãos, e por isso que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Tiago 2,5. Porque pobre lê a palavra de Deus, toma a palavra de Deus como absoluta verdade e faz o que está escrito. Agora, irmãos, quem já se acha assim um pouquinho mais entendido, que já fez faculdade, faz misericórdia, já acha assim que está podendo, e já acha assim: não pastor, nós temos assim que maximizar, otimizar os efeitos do culto. Fazer misericórdia. Vamos fazer assim um upground na igreja. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, não é você e não é ninguém. Diga glória a Jesus. Não é ideia humana que melhora coisa nenhuma na obra de Deus. Só Deus que pode fazer coisa boa. Dê uma salva de palmas a Jesus. Meu Deus de glória. Diga glória a Jesus.
Segundo diz 1 Coríntios 4:6, essas coisas apliquei por semelhança a mim e a Apolo, disse o apóstolo Paulo, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Repita comigo, não ir além do que está escrito. Irmãos, nós não fomos chamados para pensar na igreja. Jesus é a cabeça. Eu estou dizendo assim, pensar o que fazer na igreja, as estratégias de evangelismo. Nós não fomos chamados para pensar isso. Quem pensa nisso é a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Nós somos corpo, e corpo obedece o que a cabeça manda. Nós fomos chamados para obedecer. Nós não fomos chamados para inovar. Nós fomos chamados para imitar. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1, diga glória a Jesus. Tudo que passa disso é fogo estranho, é inovação. Vai além do que está escrito. Meu Deus. Exemplos de pessoas que foram além do que estava escrito. 1 Samuel 13:9. O rei Saul oferecendo sacrifício. Sendo que, pela lei, quem tinha que oferecer sacrifício eram os sacerdotes e não os reis. Ele foi além. Davi querendo transportar na arca de Deus em cima de bois. 2 Samuel 6, versículo 7. A lei dizia que a arca era transportada no ombro dos levitas, não em cima de boi. Deus não quer usar boi, Deus quer usar você. Diga glória a Jesus. Foi além do que estava escrito. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas isso é muito complicado. Irmãos, a obra de Deus é muito séria. Repita comigo, a obra de Deus é muito séria. Muito séria. Irmãos, tem gente que acha que é assim. Eu me converto, eu frequento a igreja assim 1 ano e meio, 2, sei já uns versículos, eu vou abrir uma igreja. Pastor, mas que problema tem? Eu vou abrir uma igreja. Deus te chamou para isso? Deus te mandou fazer isso? Essa é a tua vocação? 1 Coríntios 7:20, cada um permaneça na vocação com que foi chamado. Você foi chamado para fazer isso? Deus te mandou fazer isso? Diga glória a Jesus. Gente, ninguém pode se meter na obra de Deus a fazer alguma coisa para o que não foi chamado. Isso é fogo estranho, isso é fogo da carne. Ao invés de querer se meter a fazer alguma coisa, entra em jejum e oração, que Deus fala contigo, e Deus te levanta, e Deus te unge e te capacita. Mas ao invés de querer entrar na madrugada no jejum ou na oração, é melhor sair por aí fazer umas coisas loucas, né? Fazem misericórdia. Então, irmãos, tudo isso é muito sério. Deus está falando conosco. Estamos no início de um ano. Diga glória a Jesus. E temos um ano pela frente. Temos que dar fruto para Deus. E tem que ser fruto da forma correta. Por isso que Deus fala conosco aqui neste texto. Diga glória a Jesus. Meu amado, fogo estranho, aceso pela carne. Pastor, mas eu tive uma boa ideia, vamos fazer isso. Meu amado, a igreja não é movida por ideias, vamos orar, vamos pedir para o Senhor confirmar, não é assim. Diga glória a Deus. Até o mundo diz, né, que de boa intenção o inferno está cheio. Fazem misericórdia. A igreja de Deus tem que ser dirigida por Deus, tem que ser movida por Deus. Diga glória a Jesus. Senhor eterno. Repita comigo, fogo estranho gera morte e destruição. Morte e destruição. Nadab e Abiú morreram juntos, no mesmo dia, porque levaram um fogo estranho diante de Deus. E Deus fez isso para exemplo. Judas, e também 2 Pedro diz, daqueles que Deus tomou para exemplo, dos que quisessem porventura viver impiamente, que foi lá os que morreram em Sodoma e Gomorra. Diga glória a Jesus. E Deus deixou aqui Nadab e Abiú como exemplo. Na obra de Deus tudo se faz na direção de Deus, na unção de Deus. Repita comigo, a obra de Deus precisa ser feita com o fogo aceso pelo próprio Deus. Meu Senhor amado, diga glória a Jesus. Tem que ser Deus a acender, tem que ser Deus a fazer.
E este fogo é o Espírito Santo de Deus. Repita comigo: o fogo é o Espírito Santo de Deus. Ah, meu amado, qualquer leitura honesta da palavra de Deus, despida dos dogmas denominacionais, qualquer leitura, faça uma leitura consciente da palavra de Deus no Novo Testamento. Irmãos, a mensagem veemente do Novo Testamento é salvação em Cristo Jesus e plenitude do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. A grande promessa de Deus para o Novo Testamento, a plenitude do Espírito Santo, é a profecia de Joel 2:28, que o apóstolo Pedro disse claramente em Pentecostes, Atos capítulo 2, que estava começando a se cumprir naquele dia, e continua se cumprindo até hoje. Ezequiel 36:27, Deus lá no passado, 800 anos antes de Cristo, usando o profeta Ezequiel, dizendo assim, anunciando a nova aliança. A nova aliança é: tirarei de sua carne o coração de pedra, colocarei um coração de carne e colocarei dentro deles o meu Espírito. A nova aliança é o Espírito de Deus dentro de nós. Diga glória a Jesus. Qual que era a pregação de João Batista, meu amado? Que quando Pedro foi se explicar para a igreja de Jerusalém, em Atos 11, por que ele tinha ido pregar na casa de Cornélio, ele se lembrou das palavras de João Batista. Quais eram? Mateus 3:11, o que vem após mim foi antes de mim, é maior do que eu, não sou digno de desatar as correias das suas alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele tem na sua mão a pá e limpará a sua eira, e tirará o fogo e guardará o trigo em seu celeiro. Diga glória a Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, a marca da nova aliança é o Espírito Santo dentro de nós. E é impossível alguém dizer que tem o Espírito Santo e ser uma pessoa mortiça, apagada, indecisa, confusa. Jesus disse lá em Mateus 11 que saístes a ver uma cana agitada pelo vento, se referindo a João Batista. Diga glória a Deus. Irmãos, o anúncio do Espírito Santo dentro de nós. E Jesus determinou aos seus discípulos, antes que ele saísse a pregar, Jesus disse assim: ninguém vai sair para lugar nenhum, fique em Jerusalém até receber poder do céu. Lucas 24:49. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é muito claro. Quer fazer alguma coisa na obra de Deus? Vai para a tua casa, faça um mês de campanha de jejum e oração na madrugada, e Deus vai te encher. Daí sim, você vai estar completamente habilitado para a obra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando eu falo isso, mas tem gente que me olha com uma cara, fazem misericórdia. Eu estou falando a coisa mais óbvia do mundo. Quer fazer a obra de Deus no Novo Testamento, tem que ser cheio do Espírito Santo, senão você vai falar o que para os outros? Carne. Fazem misericórdia. Diga glória a Jesus. Meu amado, crente tem que buscar. Repita comigo: crente tem que buscar. Irmãos, as últimas instruções de Jesus para os discípulos antes de subir para o céu. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até o fim da terra. Diga glória a Deus. Mas primeiro tem que receber poder ao descer o Espírito Santo. Irmãos, era assim que a igreja funcionava no tempo dos apóstolos. Efésios 2:20, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, da qual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Diga glória a Deus. Qual era o fundamento dos apóstolos? Atos 18:26, na igreja de Corinto apareceu Apolo, homem fervoroso, que anunciava a palavra de Deus, mas ele só conhecia o batismo de João. Não conhecia nem o batismo nas águas por Jesus, muito menos o batismo no Espírito Santo. Falava bem, era fervoroso. O que a igreja fez? Glória a Deus, aleluia? Não. Terminou o culto, Priscila e Áquila chamaram aqui. Irmão, vem aqui por favor. Senta aqui.
Você tem que anunciar mais pontualmente a palavra de Deus. Está escrito claramente isso. E anunciar sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a plenitude de Deus, sobre a plenitude do Espírito Santo na vida do crente. Diga glória a Jesus. Sem isso não adianta nenhum tipo de fervor. O fervor que o crente tem que ter é o fogo do Espírito Santo de Deus dentro dele. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deus de poder, diga glória a Jesus. Irmãos, o fogo, logicamente, não se resume no batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, em comparação com o Velho Testamento, é como um ato de Deus que acendeu o fogo no altar. Este fogo tem que continuar aceso. Repita comigo, este fogo tem que continuar ardendo para a glória de Deus. Batismo no Espírito Santo é este ato. Deus acendeu fogo. Nós somos sacerdotes. Apocalipse 5:11, para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Diga glória a Jesus. Nós somos sacerdotes de Deus. A nossa função é manter este fogo aceso. Meu amado, Jesus está falando aqui. Meu Deus eterno, fecha os teus olhos. Deus de poder, aplica, meu Deus, a palavra pelo Espírito Santo. Não deixe o meu amor